Você pode agora então abra a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13, está no início da Bíblia, é o Pentateuco. Você vai ver lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e depois Deuteronômio. Então, Números capítulo 13. Eles vão botar no telão também. Diz assim a minha tradução. Eu trago a Bíblia do Eugene Peterson, a mensagem. O Eterno disse a Moisés: envie homens para uma missão de reconhecimento da terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus antepassados, homens experientes e fiéis às suas tribos. Eu vou repetir: homens experientes e fiéis às suas tribos. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, como o Eterno havia ordenado. Eram todos os líderes em Israel, um de cada tribo. Esses eram os seus nomes, e aí fala todos os nomes. Versículo 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento da terra. Moisés deu a Oséias, salvação, filho de Num, o nome de Josué. Ou seja, Josué, ele era chamado de Oséias, era o primeiro nome dele. Antes de partirem para a missão de reconhecimento de Canaã, Moisés os advertiu: subam através do Neguebe e então entrem na região montanhosa. Observem toda a terra e vejam como ela é. Analisem o povo que vive lá, se é forte ou fraco, numeroso ou pequeno. Observem a terra, é agradável ou ruim. Descrevam as cidades em que eles moram. Eles têm muros ou não são fortificadas? E analisem o solo, é fértil ou inapropriável? Há floresta na terra? E tentem trazer uma amostra dos frutos da terra. Estamos na estação das primeiras uvas. Depois disso, puseram-se a caminho. Eles observaram a terra desde o deserto de Sim até Reob, perto de Lobe-Amate, até aqui. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra e nessa manhã, em graça, pedimos que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que os ensinamentos dessa palavra possam nos ajudar para poder enfrentar os desafios que temos nesse tempo presente, em nome de Jesus, amém. Essa semana eu gravei um videozinho, botei lá na internet, fazendo uma pergunta, e eu queria começar fazendo essa pergunta para você que está aqui. Qual o conselho, se pudesse voltar atrás, Solange, se pudesse, obviamente, voltar atrás, nesse mesmo período do ano passado, qual o conselho que você... daria para você mesmo, obrigado, El, há um ano atrás. Então, se a gente estivesse lá, por meio de dezembro do ano passado, já vivendo o que a gente viveu, vivendo as frustrações, as decepções e também as conquistas, qual o conselho que eu me daria, se eu pudesse voltar atrás? Eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado, qual o conselho que você se daria? Pergunta aí, qual o conselho que você daria? Um conselho que eu daria é, cuidado com as guerras que você vai entrar. Claro que a gente não pode voltar atrás. É claro que o tempo ele não pode ser passado. Mas se a gente buscar as informações para essas perguntas, as respostas elas vão nos ajudar para aquilo que a gente vai viver em 2024. Eu não tenho dúvida de que se você levar a sério esses conselhos que você daria a você no ano passado, o ano 2024, ele vai ser melhor. Porque algumas pessoas estão chegando nesse momento do ano alegres, celebrando, festejando, comemorando, dizendo que o Senhor é bom. Mas outras pessoas estão chegando agora, olhando para 2023, frustradas, decepcionadas, sabe? Com sentimento de culpa, porque não fizeram, porque de alguma forma não empreenderam melhor, porque não acreditaram em si mesmo. E aí fica essa dialética. Para muita gente o ano 2023 foi bom, para algumas pessoas foi muito ruim, e para outras pessoas foi mais um ano, porque tem gente que está no automático, tem gente que não está se preocupando em viver, às vezes só existe.
não se dá conta de que o tempo passa. E dependendo da idade que a gente tem, eu tenho a sensação, Solange, que dependendo da idade, o tempo passa muito rápido. Porque quando a gente tem 15 anos, a gente quer fazer 18. Quando a gente tem 15, a gente quer fazer 18 e nunca chega a 18 anos. Não é verdade? Mas depois que a gente faz 18, depois que a gente faz 20, depois que a gente faz 30, quando a gente faz 40, a gente quer puxar o freio de mão. Para aí, pelo amor de Deus. E parece que o tempo ele passa muito rápido. Quem aqui tem essa sensação igual a mim também? Meu Deus. E ele vai acelerando. Irmão, já é dezembro. Quando eu vejo é domingo. Acorda segunda-feira e, cara, já é sexta-feira. E ainda bem que se a gente realmente se doa em tudo que a gente faz, assim como o Provérbios diz, o que vier à tua mão para fazer, faça com toda a tua força, de todo o teu entendimento, porque para onde você vai não há força, não há conhecimento, não há entendimento. E aí a gente pergunta, será que Deus tem filhos prediletos? Porque algumas pessoas conseguiram tanto prosperar. Eu conheço pessoas que, sabe, aos meus olhos naturais, segundo uma régua moral que eu tenho, nem merecia, talvez a gente pense isso. E a gente, quando olha para a gente, fala, por que que a minha vida é tão difícil? Por que que é tão, sabe, sacrificante para mim? Às vezes eu até consigo, mas para mim parece que é muito difícil mesmo. E aí a gente fica com essa sensação de que algumas pessoas à nossa volta, de alguma forma, elas são privilegiadas. Para ela, as coisas são mais fáceis. Assim como o Asaf no Salmo 73, que ele disse que por um momento os meus pés quase vacilaram, pois eu tive inveja dos ímpios. Asaf era um levita e ele teve inveja dos ímpios, porque ele olhou os ímpios e viu que eles cresciam, eles prosperavam, eles não adoeciam. E ele falou, eu sirvo a Deus, e será que vale a pena? Será que vale a pena verdadeiramente ser fiel ao Senhor e de alguma forma não ser beneficiado por isso? Será que para a vida ser melhor a gente tem que passar por dificuldades e lutas? Circulou um vídeo aí na internet essa semana, eu acho que foi no início de dezembro, de um menino num condomínio de luxo de São Paulo, Alphaville, vendendo picolé dentro do condomínio. Quem viu esse vídeo aí? Quem viu esse vídeo? O menino, ele estava vendendo picolé, e aí um empresário que estava fazendo uma entrega na casa de um cliente, nesse condomínio de luxo, ele filmou o menino, ele chamou o menino veio e ele comprou picolé, ele e o empresário. E aí ele perguntou para o menino, filmando lá, você mora onde? E ele falou, moro nesse condomínio aqui. Você mora nesse condomínio de luxo? Moro. Quem é seu pai? Ele falou, meu pai é fulano de tal. Seu pai faz o quê? Meu pai é um advogado. Você estuda onde? Ele estuda numa escola particular. Mas por que você está vendendo picolé? Eu estou vendendo porque eu quero comprar meu celular. E meu pai, pediu para que eu vendesse com lucro, comprasse meu celular. E aí o rapaz que estava filmando, ele disse, qual é a probabilidade e chance desse menino dar errado na vida? O menino desde cedo sendo colocado para conquistar, para lutar, para persistir, para acreditar. Faz sentido isso, sim ou não, gente? Faz um pouco de sentido. Isso é regra? Não, porque existem pessoas que tiveram uma vida muito sofrida, mas ainda assim não conseguiram conquistar ações e projetos e se deformaram, em algum momento se frustraram e se tornaram pessoas amargas, pessoas que vivem justificando e dizendo, a minha vida é assim, porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive aquilo outro. Então, na verdade, a gente acaba percebendo, Glautinho, que não existe uma regra específica. O que a gente sabe é que, normalmente, as pessoas que tiveram uma vida mais difícil, elas se tornam pessoas mais fortes. Se você observar, a maioria das pessoas que enfrentaram grandes desafios se tornaram pessoas mais fortes, Gustavinho. Por exemplo, Davi. Davi não nasceu numa família rica. Davi, ele nasceu numa família pobre. E a Bíblia fala que ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Eram poucas, não eram ovelhas, não era uma manada, eram poucas ovelhas do seu pai. E ele cuidava das ovelhas do seu pai. Até que um dia, Saul, ele começa a ser atormentado por um espírito e alguém disse, vamos trazer um tangedor aqui, para alegrar o coração de Saul. E aí um dos servos disse, conheço um filho de Jessé, belemita, de Belém. Ele tem boa aparência,
sabe tocar bem e o Senhor é com ele. E por 3 vezes a Bíblia fala características de Davi, e no final das características diz, e o Senhor é com ele. E aí o texto nos dá a entender que Davi não tinha absolutamente nada, mas ele tinha uma predisposição, ele tinha um currículo, já havia vencido muitos desafios. O primeiro desafio, a ausência da mãe. Segundo desafio, o desprezo do pai. Terceiro desafio, o ódio dos irmãos. E ele continuou a sua caminhada, mesmo não tendo ninguém para motivá-lo, mesmo não tendo ninguém para incentivá-lo. Davi estava sozinho e com a sua harpa lá nos desertos de Belém, ele adorava o Senhor, porque ele dizia, não tenho outro bem além de ti. Então o segredo de Davi era o Senhor, era Deus na vida dele. O segredo de Davi não foi as lutas que ele enfrentou, foi o Deus que ele buscou nos momentos de desertos existenciais da sua vida. Assim como no José também, que recebeu um sonho de Deus, foi Deus que deu o sonho, ele não pediu para sonhar. E a cada passo que ele dava depois do sonho que ele deu, só fazia ele ir para um lugar mais escuro, mais sombrio. Era a cisterna que foi vendido, a casa de Potifar, depois sendo injustiçado, depois na cadeia, depois por anos na cadeia. E a gente vai observando que Deus vai utilizando as lutas e dificuldades para forjar na vida de José aquilo que ele iria ser preparado para ser. Quando Davi, ele foi ungido rei, ele tinha 17 anos de idade. Ele não assumiu o trono. Passaram-se mais 17 anos para ele sentar no trono. E o que aconteceu do dia em que ele foi ungido, Douglas, até um dia que ele sentou no trono em Hebrom? Ele sofreu muito. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele teve que se esconder, ele teve que fingir que era maluco. Ele fez coisas inimagináveis, mas tudo isso preparou ele e levou ele para um lugar. É o que Paulo diz em Romanos no capítulo 8, no versículo 28. Se você verdadeiramente ama a Deus, não importa o que aconteça, tudo vai empurrar você para um lugar, que é o propósito de Deus. Diz o seguinte, todas as coisas, repita comigo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Isso quer dizer... E aí? Amém? Acho que nem aqui não. Então, todas as coisas são todas as coisas. E aí a gente acaba percebendo que não é uma vida de sofrimento que vai fazer com que você consiga chegar nos lugares sonhados, mas que também não é uma vida de fartura, porque a psicologia, ela claramente, ela já revelou que pessoas que sofreram superproteção são pessoas que estarão menos preparadas para a vida. Pessoas que sofreram abandono, pessoas que sofreram situações difíceis na sua vida, acabam se tornando pessoas mais fortes na vida. E é assim na nossa vida. Só que a gente não precisa necessariamente sofrer para a gente se tornar alguém forte. A gente pode, obviamente, aprender com o conselho dos outros. E a gente não precisa se deformar e começar a perguntar o porquê que na vida de A, de B ou de C acontece e na nossa vida nunca acontece. E a gente acabou de ler um texto de Números no capítulo 13, que fala sobre 12 homens que foram levantados por Moisés para ir na terra prometida. Deus falou, levante 12 homens experimentados. Em algumas traduções, experientes. E o que é um homem experimentado? Um homem experiente é alguém que já passou por momentos bons e momentos ruins. E não se deformou, e não ficou pelo caminho. E aí o texto diz que ele mandou levantar 12, um representante de cada tribo. E eles foram. 800 quilômetros eles andaram. 40 dias eles ficaram, entre o período de ir, estar lá e voltar. 40 dias. E quando eles voltaram, o texto diz que Moisés falou para eles, vocês vão apenas narrar aquilo que vocês viram. Vocês precisam apenas dizer o que vocês viram. Se a terra é boa, se não é, se tem gigante, se não tem, se os muros são altos, se não são, se os frutos são bons. Inclusive tragam alguns frutos. E aí o texto diz que dos 12, Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo e 10 trouxeram
um relatório negativo. E aí eu me dirijo para você que está aqui. Se você fosse um dos 12, troca esse microfone para mim aqui, Glautinho, por favor. Pode ser que é esse aqui mesmo. Se você fosse um dos 12, Max, um dos 12, você faria parte dos de Josué e Caleb ou dos demais? Quem você seria? Amém, amém. Bota para mim. Tem alguém lá, gente? Eu acho que não tem ninguém lá, não. Estou me sentindo o Faustão aqui agora, fazendo o programa ao vivo. E aí, eu pergunto para você, você seria Josué ou Caleb ou você seria um dos 10? Você seria daqueles que seria otimista ou você seria daqueles pessimistas? Você é das pessoas que realmente acredita, sabe, que o Senhor Ele pode, ou simplesmente você diz, é melhor não? Não se trata de ser alguém calculista, de ser alguém que vá medir as consequências, se trata de alguém que não está disposto a viver. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Moisés, quando mandou eles para a terra, Moisés pediu para que eles espiassem a terra e que eles trouxessem relatórios. Repita comigo, relatórios. Dá para repetir mais forte? Relatórios. Isso. Só que ao invés de trazer um relatório, Luciano, eles resolveram interpretar. Eles não foram chamados para interpretar nada. Eles foram chamados para dizer aquilo que eles viram. E todas as vezes que a gente decide interpretar e não trazer um relatório, a coisa já não vai ficar boa. Porque se você tentar a todo momento interpretar os desafios da sua vida, você tende a ser mais pessimista, vai dizer, não vai dar certo, é difícil, porque é grande, essa é a maior luta que eu já passei, e eu não sei o que fazer. Assim aconteceu na vida deles, mas Josué e Caleb se posicionaram e eles falaram, é possível. Inclusive Caleb disse, eles serão como pães. Os caras eram gigantes, eles eram descendentes de Anak. Algumas correntes teológicas dizem que eles tinham 2,70 metros de altura. Pensa num negócio desse. Eu tenho 1,75, 2,70 metros de altura. E Josué e Caleb falaram, eles são como pães. Você faz o que com pão? Você faz o que com pão? Você come. E ele diz, nós vamos comer esses caras. Porque a promessa é grande. Porque Deus é conosco. Não, peraí, mas eles são numerosos. Eles são fortes. E aí o texto diz que Josué e Caleb, eles se posicionaram. Eles acreditaram que era possível a despeito dos desafios. Quando você olha para trás de 2024, 2023, os desafios que você enfrentou e que você achou que não ia conseguir. Irmãos, não existiu, nenhuma crise maior do que a pandemia, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Não era uma situação circunstancial na sua vida, era o mundo que estava em crise, ninguém conhecia. Estava todo mundo morrendo por causa de um vírus que ninguém conseguia ver. A gente achou que não ia mais abrir igreja. Teve gente que quando fechou os comércios falaram assim, não, a igreja não pode ser fechada, porque é uma cláusula pétrea da Constituição. Fecharam a igreja. Aquilo que era fixo não era mais fixo, aquilo que era certo não era mais certo. Eu me lembro que eu vinha para a igreja, eu gravava os programas e eu trazia palavras sem a certeza do que ia acontecer no dia seguinte. E a gente achou que não ia chegar até aqui. E a gente chegou. Então a gente olha para trás e a gente acaba percebendo que a gente é mais forte do que a gente imagina. Só que Provérbios diz que assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Provérbios diz para nós que nós somos aquilo que nós achamos, ou a forma como nós nos vemos. Ou seja, não se trata de você simplesmente ser forte ou não. O que realmente importa é a forma como você se vê. Porque assim como um homem se vê na sua alma, ele é. E aí de que forma você se vê? De que forma você se vê quando os desafios são colocados diante de você? E por que eu estou trazendo, esse pano de fundo na minha vida e na sua vida? Porque 2024 está aí. E se a gente não parar para pensar sobre os desafios que nós vamos enfrentar esse ano e nos preparar para isso, vai ser mais um ano. Vai ser mais um ano que vai passar e que não vai mudar pouca coisa na nossa vida. Eu começo a ler mais um livro,
eu leio 1, 2 capítulos e paro. Eu entro num curso de inglês e eu começo empolgado e paro. Aí o pessoal das academias aí, eles pegam e fazem uma promoção para você e falam o seguinte: se você fizer um pacote e pagar no cartão 6 meses, você vai pagar mais barato. Aí você acredita que você vai. Aí você passa, não, agora vai ser diferente, que é 2024. Aí você passa o cartão, a menina que está lá na academia já está até rindo por dentro. Mais um que vai vir aqui 2 vezes. Não. Se tem alguém aqui que você conhece que fez isso, não olha, por favor, não olha. Não olha, não olha, não olha. E aí a pessoa tem essa ideia. Não, eu vou, né? E aí, quando é chamado para você ir num rodízio japonês ou um rodízio de massa, se você tivesse esse mesmo ânimo para ir na academia, meu irmão, mas a gente não tem. E por quê? Que para algumas coisas nós parecemos leões e para outras coisas nós parecemos um gatinho. Isso tudo tem a ver com a forma como a gente se vê, a leitura que a gente tem de si mesmo. O Viktor Frankl, o pai da logoterapia, um psicanalista, né? Na verdade ele era um psiquiatra, e ele era um judeu, e ele passou pela Segunda Guerra Mundial, e ele passou por 3 campos de concentração nazista, inclusive aquele mais famoso, Auschwitz. Ele passou pelos 3 campos de concentração. Foram pegos os pais dele, a esposa dele que estava grávida de 6 meses, e ele, que era um médico renomado. Abriram a barriga da mulher dele, tiraram o filho. Com 6 meses, a esposa morreu, os pais morreram, ele passou por 3 campos de concentração. O Viktor Frankl é o pai da logoterapia, e ele criou essa corrente psicológica que fala sobre a busca de sentido da vida. Ele escreveu esse best-seller, um livro mais conhecido dele, O Sentido da Vida, e ele, ao perceber as pessoas nos campos de concentração que morriam por inanição, que morriam porque se entregavam à morte, porque não tinham perspectiva de sair daqueles centros de concentração, no relato de um dos seus livros ele diz que ele ficava observando as pessoas nos campos de concentração, e as pessoas que tendiam a olhar mais para a lama, para o arame farpado, para as situações que estavam debaixo dos seus olhos, eram as pessoas que eram propensas a morrer mais cedo. Ele escreveu O Sentido da Vida, ou seja, não importa o que você tenha passado na sua vida, se você encontrar um propósito ou algo que possa dar um sentido à sua vida, não importa o que você tenha vivido ou passado de ruim, você vai conseguir superar. E ele viu pessoas morrerem na sua frente, porque ao invés das pessoas olharem para cima, e eu não estou dizendo para Deus, porque aquelas pessoas, a maioria delas não conheciam Deus, ele dizia que as pessoas que olhavam para as circunstâncias que elas estavam vivendo eram pessoas mais propensas a morrer mais facilmente, do que as pessoas que, ao invés de ter o foco na lama, no choro, na dor, sabe, nas feridas, algumas pessoas elas buscavam um sentido, elas buscavam em sua mente que poderia, que seria possível, de que de alguma forma iria acontecer alguma coisa que poderia. Não é um pensamento positivo, irmão. É você determinar naquilo que você quer acreditar, porque assim como o homem se vê na sua alma, assim verdadeiramente ele é. De que forma eu me vejo? Se eu pego um espelho e eu olho para o espelho e eu falo comigo mesmo, e aí, Rafael, o que você espera de 2024? Eu vou esperar muita coisa. Agora, o que verdadeiramente eu vou fazer acontecer em 2024? Por exemplo, nós temos aqui quase 100 irmãos de Búzios, e a gente colocou o desejo no nosso coração que esse ano nós vamos abrir o SEI em Búzios. A sede está envolvida em alguns grandes projetos, construindo igrejas já para algumas filiais nossas. Itaboraí está construindo um grande galpão, Saquarema, eles também estão construindo um galpão, e eu conversando com eles falaram para mim, a gente não vai conseguir ajudar, se Cabo Frio puder começar o trabalho. E aí, no primeiro momento, algumas pessoas, poxa, mas a sede não poderia ajudar. Não, não tem a ver com sede, tem a ver com o legado que a gente quer deixar, tem a ver com aquilo que vai permanecer eterno depois da nossa partida. Então você imagina, daqui a alguns anos eu não vou estar mais aqui, não sei quantos, mas não importa o tempo que vai passar, eu ter a certeza de que de alguma forma eu contribuí
para que vidas pudessem ser salvas em um lugar. É você corresponder à expectativa. Romanos fala que a criação humana, o mundo, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então a minha oração ao Senhor tem sido: Senhor, que eu possa corresponder às expectativas de orações de pessoas junto com você, de fazer a nossa parte, de corresponder a isso. Você imagina toda a alma que se converter no Seio de Búzios, Solange, a gente vai ter parte nisso no reino dos céus. Assim como pessoas que são parceiros do Restaurante Graça no ano inteiro aqui. A gente mandou fazer um troféu bonito para os mantenedores do projeto social. É gente que vai lá no Tropical, que a gente tem uma conta, e bota todo mês um valor, R$100, R$200, R$300, e a gente mandou fazer um troféu para honrar essas pessoas. Porque no Restaurante Graça, e eu sempre quando dou medalha ou troféu para essas pessoas, eu digo: aqui na terra, quando você corre uma maratona, ou 5 quilômetros, ou 10 quilômetros, você é coroado aqui e você recebe a recompensa. Só que o único lugar que a recompensa não é recebida aqui é no reino de Deus. Então, aqui, as pessoas que ajudam a manutenir o Restaurante Graça, elas recebem um troféu, mas eu falo, a recompensa maior, ela será no reino dos céus. Então, quando a gente condiciona a nossa vida para além de nós mesmos, a vida começa a fazer sentido. Por isso que a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Enquanto a gente se torna egoísta, vivendo uma vida em nós mesmos, a vida, ela perde o sentido, irmãos. Pensa a vida, eu quero citar aqui, entre parênteses, a vida desgraçada do Neymar, cara. O cara, tudo que ele quer comprar, ele pode comprar. Avião, tem. Helicóptero, tem. Casa, tem. Iate, tem. Tudo. Uma vida desgraçada. O cara não conseguiu realizar os maiores sonhos da sua vida, que é ser um campeão mundial. Agora se tornou mais difícil, porque o time não queria liberar ele, ele precisava sair. E a única forma foi desse jeito, foi para um lugar que vai ganhar muito mais, mas o dinheiro já não faz mais sentido para a vida. Porque o dinheiro só faz sentido para quem vive atrás do dinheiro. Existem coisas nas nossas vidas que vão além do dinheiro. E normalmente as coisas que mais fazem sentido são as coisas que não têm a ver com o dinheiro. Então a gente precisa ser despertado para isso. Josué e Caleb voltaram e eles disseram, a gente vai conseguir, cara. Só que 2 contra 10 é mais difícil. E aí eles começaram a tentar dizer, a tentar convencer na volta, dizendo, gente, mas espera aí, o Deus falou, não interessa o que Deus falou, você não viu lá, nós somos como gafanhotos. Olha a visão dos caras. Enquanto Caleb disse, eles são como pães, nós vamos comer. Os 10 disseram, nós somos como gafanhoto. Eu sou o bichinho de Jacó, eu sou o menor da minha casa, né? Eu sou aquele pobre, eu sou o miserável. Você é aquilo que você decide ser. E 2024 já começou. 2024 não começa no dia 1º de janeiro. 2024 já começou para as pessoas que já começaram a projetar aquilo que elas querem viver, para aquilo que elas projetaram e determinaram viver em suas vidas. Eu já me organizei para começar a fazer um jejum espiritual, como sempre faço. Um jejum de desintoxicação e já de preparação para a entrada. Então, a gente já começa a entender que não tem a ver com um calendário, mas tem a ver com um limite que você determina de que na sua vida vai ser diferente. E quantas são as vezes que a gente fala para vir aqui ao altar, para que a gente possa orar, não é simplesmente pelo fato de você vir, porque a oração aí ou aqui, ela representa a mesma coisa. Mas quando a gente diz para que você saia do seu lugar, para que você possa vir aqui, é para que você se comprometa publicamente. Porque quando você se compromete publicamente, inevitavelmente, de algum jeito vai vir cobrança. Acho que foi na quinta-feira que eu contei o exemplo aqui, não sei se foi o domingo, do consultório odontológico. Que eu perguntei a Silvio, quanto que é para montar um consultório? Ele falou, uns 50 mil. Eu falei, 50 mil é mole para Jesus. Para mim, é muito dinheiro, não tem esse dinheiro. Mas para Jesus, isso é mole. E eu falei, nós vamos abrir, Silvio, um consultório. Fala para mim aí a listagem que você, do que é, de quanto que é, do material. E ele passou a listagem toda. Só a cadeira era 20 mil.
E aí eu vim aqui na igreja no domingo e eu falei, nós vamos montar um consultório odontológico para atender o Restaurante Graça, o Terra Fértil, a igreja, aleluia, glória a todo mundo pulando, aleluia, glória, eu mais ainda por dentro, aleluia, glória a Deus, vai dar tudo certo, glória a Deus. Passou 3 semanas, eu estava esperando o quê? O dinheiro. Eu estava esperando o dinheiro, só faltava o dinheiro. E aí, de repente, as pessoas começaram a me abordar. E o consultório que você falou que ia montar, vai ficar pronto quando? Aí fala um, fala outro, fala outro. Chegou uma hora que eu falei, rapaz, que doideira que eu fiz, cara. Para que eu fui falar? Para que eu fui me comprometer? Porque quando você se compromete, você é cobrado. E ninguém gosta de ser cobrado de nada. Ninguém gosta de ser cobrado. E aí, por um momento, eu botei a mão na minha cabeça, eu falei, cara, que loucura que eu fiz. Não era para eu ter me precipitado. Não era para eu ter feito isso. E em algum momento eu pensei, eu falei, poxa, peraí, mas eu não sou daqueles que retrocedem. Não depende de mim, não é para mim. A igreja não é minha. Isso não tem nada meu. A motivação nossa é atender os irmãos. E aí eu fui, orei, eu falei, Senhor, eu não quero nem saber. Eu não quero saber como é que o Senhor vai sair dessa. Eu sei que o Senhor vai, né, resolver esse problema. Aí eu vim no domingo à noite, mas sabe, com mais convicção ainda. Não tinha R$1 do dinheiro que precisava. Eu vim aqui, irmãos, olha, eu quero reafirmar, dizer que está tudo certo. Nós vamos montar o consultório odontológico, vai ser incrível, já está tudo pronto. A sala estava sendo pintada. Só falta o dinheiro, eu disse. Mas é um detalhe, eu brinquei ainda, Gustavo. É um detalhe. No culto das 6 horas. E quando eu saí daqui, eu saí convicto. Eu falei, é essa posição que a gente tem que marcar. É acreditar. Porque a nossa parte nós vamos fazer. Começamos a preparar a sala. Agora, a parte de Deus ele vai fazer. Quando chegou ali naquela escada, uma jovem veio falar comigo. Ela falou, pastor, eu vi você falar do consultório. Eu tenho uma cadeira odontológica, eu quero dar 20 mil. Eu falei, glória a Deus, minha irmã. Eu falei, cara, que doideira. Desci, subi e falei, irmãos, no segundo culto, 20 horas, já ganhamos a cadeira. Só falta agora comprar os equipamentos. E aí, um irmão, ele nem era dessa igreja. Ele estava assistindo a live, Gustavinho. O cara estava assistindo a live. Ele era de uma outra igreja. E ele mandou uma mensagem, ele falou, é esse número aqui que contribui? Que eu quero ajudar no consultório odontológico? E eu falei, glória a Deus. E qualquer valor que a pessoa abençoar é muito bem-vindo. Só que ele mandou um comprovante de R$37 mil. E aí, eu falei, Silvio, a gente estava pensando em parcelar, mas a gente vai comprar à vista. Agora, a pergunta que fica é, se no momento em que eu botei as minhas mãos na minha cabeça e eu disse, que loucura que eu fiz. Para que eu fui me comprometer? Se eu realmente decidisse recuar, eu estaria dando esse testemunho aqui hoje, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Então a gente acaba percebendo que as nossas atitudes, elas vão determinar os lugares onde a gente vai chegar. A gente foi na sede, eles fizeram uma reunião em janeiro do ano passado, e a sede falou o seguinte, olha, nós vamos fazer uma viagem para Israel, e alguns pastores ganharam, quiseram presentear, e eles disseram, se os pastores quiserem, né, nas suas igrejas, a cada 10 pessoas que forem, as empresas elas dão uma gratuidade, que aí eles conseguem uma gratuidade com a passagem aérea, eles são agências, conseguem com o hotel, e assim foi. E aí teve um pastor, não vou dizer o nome, uma questão ética, ele falou o seguinte, Gustavinho, nem que eu tenha que vender água no Sinai, eu vou para Israel. Na época não estava com a guerra ainda. Aí quando eu olhei ele falando isso, eu falei, esse vai para Israel mesmo, meu irmão. Esse está com uma fé. Ele disse isso, nem que eu tenha que vender água no Sinai, eu vou porque é meu sonho. Ele falou, eu falei, rapaz, o cara tem sonho, meu, o cara vai. E aí a gente começou a vender, né? Nossa igreja foram 22 pessoas, eu tinha ganhado a viagem, a gente colocou alguns pastores para ir, e esse irmão, né, eu falei, cara, a dele já está garantida. Quando chegou, faltando alguns meses para a viagem, o pessoal começou a organizar, né, fazer reuniões, e aí eu tive com ele, eu falei, e aí, cara? Ele falou, não, rapaz, eu não consegui não, cara, ficou difícil e tal,
Eu falei, pô, mas ele podia ter começado a pagar R$500 por mês. 500. Pagar R$500. Estou falando de uma viagem para Israel, né, gente? 2 continentes, 3 países. E ele falou, cara, ficou difícil. E aí, quando chegou a 40 dias da viagem, a agência, porque um grupo daqui, um grupo de lá vendeu, aí a agência foi e falou o seguinte, olha, vocês conseguiram vender uma quantidade muito grande, foram 44 vendas, e eles abençoaram com mais uma gratuidade. E aí o Valdir, ele foi e falou o seguinte, nós vamos fazer uma reunião onde a gente vai falar sobre isso. Aí o Valdir Brasil, ele foi no reservado de cada pastor que não ia na viagem, perguntando para ele, e ele ia fazer um sorteio, perguntando para ele um pré-requisito para ele participar de um sorteio, para ele ganhar uma viagem para Israel. E a única coisa que ele precisava ter, não era dinheiro, não era dólar, era o passaporte. E curiosamente, esse irmão que disse que ia vender água no sinal, nenhum passaporte ele tinha. E ele teve que presenciar o sorteio, foram 2 gratuidades, porque a sede bancou mais uma. Ele presenciou o sorteio de 2 viagens para Israel, onde nem mesmo o passaporte dele, ele teve a predisposição de tirar. Mas ele dizia que era um sonho, mas ele dizia com tanta convicção que ele, nem que se ele tivesse que vender água no sinal, ele ia para Israel. Mas nem o passaporte ele tirou, cara. É gente que tem um sonho de ter um carro, não tem nem a carteira. E a gente acaba percebendo, irmãos, que nós somos responsáveis por aquilo que a gente quer viver esse ano. Mas é mais fácil para nós terceirizar a responsabilidade. Eu queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que ao fechar os seus olhos você pudesse avaliar a visão que você tem de si mesmo. Porque Josué e Caleb, eles focaram em dizer, eles serão como pães, serão facilmente devorados por nós. Uma vez que nós temos força, nós temos fé, nós temos coragem e nós temos um Deus que prometeu. Os 10 disseram, nós somos como gafanhotos aos olhos desses gigantes. Qual é a visão que você tem de você mesmo para enfrentar os desafios de 2024? O que tem atrapalhado, o que tem sido um limitador na sua vida, para que tenha impedido você de realizar os sonhos que você tem? No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, um pai busca desesperadamente a cura de um filho e chega diante de Jesus, frustrado, e diz, se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude. E Jesus diz para ele, se você crê, tudo é possível o que crê. E ele diz, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu aprendo com isso que Deus, ele não tem problema com as nossas crises. Deus tem problema com pecado. Deus tem problema com mentira. Mas Deus não teve problema com Asaf quando, por um momento, ele abriu o coração e ele falou, cara, eu estou tendo inveja dos ímpios, porque, sabe, eu estou vendo que na minha vida não acontece, eu faço tudo que é certo, mas na vida deles acontece. E o final do Salmo 73 diz que Asaf, por um momento, quase vacilou, até que entrou na presença de Deus. E algumas correntes teológicas, eu queria que você abrisse os olhos agora. Algumas correntes teológicas dizem que Asaf, ele era responsável pela adoração no tempo de Davi. Davi instituiu, ele foi o primeiro que fez isso, uma adoração por 24 horas. Quando a arca ela voltou para Israel, para Jerusalém, ele botou escala de levitas durante 24 horas. Ele falou, nós vamos adorar a Deus 24 horas. Ninguém havia feito isso. E Asaf, ele era o responsável por isso, pela adoração. E um dia, se você ler no livro das Crônicas, Davi, ele chama Asaf
E ele fala para Asaf: olha, eu coloquei no meu coração de construir o templo. E o templo vai ser lindo, porque a gente está num palácio e Deus está numa barraca, né? O tabernáculo. Não faz sentido. E ele chamou Asaf e ele disse: vai ser lindo, vai ser incrível, vai ser extraordinário. E você imagina Asaf ouvindo isso do próprio Davi, e Davi disse para Asaf: eu quero que você coordene tudo. Você vai coordenar absolutamente tudo. Você vai ser responsável por toda a parte de adoração, num lugar preparado para adorar ao nosso Deus. Era o maior sonho da vida de Asaf. Até que Deus fala com Natan. Natan vem falar com Asaf, com Davi, e fala assim: Davi, Deus mandou dizer para você que a sua motivação é boa de construir um templo para ele, mas você pegou muito na espada, você matou muita gente, sua mão está suja de sangue, teve uns problemas aí na sua casa com seus filhos que você não resolveu. Então Deus mandou dizer para você que Ele até aceita que seja construído esse templo, mas não vai ser você, Davi. Vai ser um filho que assumiu o seu lugar. Aí Davi ficou triste. E aí de repente ele encontra Asaf no corredor do palácio. Aí Asaf fala assim: e aí, Davi? E o templo? Quando é que vai começar o alicerce? E aí Davi fala para Asaf: então, Asaf, deixa eu conversar com você. Cara, Natan veio falar comigo e disse que Deus falou que não vai ser eu, vai ser um dos meus descendentes. Você imagina o coração de Asaf? Você imagina o coração de alguém que criou expectativas, mas que fazia tudo aquilo que correspondia à vontade de Deus? Se frustrou, se decepcionou, mas ele permaneceu firme, entendendo que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas vão empurrar para um lugar que é o propósito de Deus. E a Bíblia diz que Asaf, ele já havia se aposentado, ele havia jubilado, ele já estava em casa, não era mais responsável pela adoração das 24 horas que Davi havia instituído. Salomão começou a construir o templo, e Asaf ouvia notícias de longe sobre a construção desse grande templo, até que foi marcado um dia para a inauguração desse templo. Isso está descrito em 2 Crônicas, capítulo 7. E lá, antes da inauguração, a Bíblia fala que Salomão mandou mensageiros à casa de Asaf. O cara estava aposentado, o cara estava excluído por muitos, mas Deus trouxe ao coração de Salomão que mandasse chamar Asaf. E quando chegou a comitiva real na casa de Asaf, ele não aguardava, não esperava, e disseram para ele: ó, Salomão mandou te chamar. E ele: o que Salomão quer comigo? Ele quer falar com você. E quando ele chegou diante de Salomão, Salomão disse para ele: mesmo cansado de dias, eu coloquei no meu coração que você, Asaf, será responsável por toda a adoração no templo que eu levantei ao meu Deus. Coincidência isso? Bondade de Salomão ou um propósito de Deus diante de alguém que não se deformou quando as coisas ruins aconteceram na sua vida? Qual foi a sua atitude quando coisas não saíram como você programou em 2023? Você falou que não ia tentar mais, você jogou a toalha, você desistiu, você chutou o balde, você se revoltou contra Deus. Deus não tem problema com a sua crise. Deus tem problema com o pecado. Deus tem problema com a mentira. Por fora você está dizendo que está tudo bem, mas por dentro você às vezes até está chateado com Ele. Então eu queria que você fizesse uma oração agora e que você colocasse seu coração diante de Deus, para que no ano de 2024 você não entre assim. Seja sincero e diga para Ele: sabe, talvez nesse ano você ficou chateado porque Ele permitiu que coisas acontecessem na sua vida, e quem sabe você não tenha dito, mas você tenha pensado: por que o Senhor não me avisou? Por que o Senhor não usou pessoas? Por que o Senhor... Porque a gente quer respostas. Nem sempre a gente vai ter todas, mas o fato de não ter as respostas não me impede de continuar crendo e entendendo que Deus, Ele continua no controle, que melhor é o final das coisas do que o início delas. Feche seus olhos e faça a sua oração ao Senhor. Se essa palavra falou com você, se verdadeiramente nessa manhã você gostaria de se comprometer com você mesmo, para que você possa
assumir o controle de coisas que talvez você tenha terceirizado. Eu queria que de olhos fechados, eu não vou chamar ninguém à frente, mas assumindo uma posição, um marco, não saindo assim como eu contei o testemunho aqui do consultório odontológico. Eu queria que você levantasse suas mãos aos céus, ao Senhor. Pai, onde houver uma mão estendida, eu peço que o Senhor fortaleça, que o Senhor segure nessa mão, que o Senhor encoraje, que o Senhor direcione, que a tua graça seja melhor do que tudo, que nos momentos de luta e dificuldade, nos momentos de frustração, de medo, em que tiverem vontade de recuar, que o Senhor os capacite, direcione, e que no coração deles sempre tenha a certeza de que nem sempre as coisas são como gostaríamos que fossem, nem sempre as coisas são fáceis, mas elas sempre serão possíveis em Ti. Nos dê as estratégias certas, que nós possamos ter a sensibilidade de reconhecer a Tua voz, Senhor, diante de tantas vozes que às vezes ecoam ao nosso redor, que ao ouvir a Tua voz possamos discernir claramente e entender que essa é a Tua voz, que não sejamos confundidos, Pai, diante daquilo que os inimigos têm colocado sobre nós. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos, abençoa o fruto das nossas mãos, assim como a Tua palavra diz, Davi dizendo, o Senhor é aquele que adestra os meus dedos para a batalha, é o Senhor que me prepara para a batalha, e muitas são as vezes que o Senhor me prepara com lutas e dificuldades, para que o meu caráter seja aperfeiçoado, para que o meu talento seja multiplicado, para que a minha habilidade dada pelo Senhor possa ser aperfeiçoada, que não nos deformemos diante das lutas ao serem enfrentadas, e que verdadeiramente 2024 possa ser um ano histórico, um ano épico, o melhor ano das nossas vidas. Nós cremos e por isso oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus abençoe você, valeu!